The Pitt tá de volta para sua segunda temporada, eu já vi os 9 primeiros episódios e aqui vai o que você pode esperar deles. Eu tô de volta para os conteúdos semanais aqui no canal, então já se inscreve para não perder os próximos e bora lá. Indo contra o padrão dos streamings atuais, em que você tem que esperar 2 anos, The Pitt retornou só com 1 ano de espera e agora premiada em 5 categorias Emmys, incluindo melhor série drama, melhor ator, atriz coadjuvante e por aí vai. E falando inclusive de melhor ator, que foi pro Noah Wyle, esse ano ele dirige o que até agora foi um dos melhores episódios da temporada, o episódio 6, sem spoilers, curte demais. Bom, 10 meses depois dos acontecimentos da primeira temporada, a gente tá em 4 de julho, feriado da independência dos Estados Unidos, e como a Katy Perry gosta de dizer, baby, você é fogo de artifícios. Então pode esperar muitos casos de queimadura, gente bêbada fazendo loucuras e mais coisas que nada te prepara para assistir. Esse é o último plantão do Robin antes de um sabático de 3 meses e a gente sabe o quanto ele estava precisando. E por isso nós temos uma nova personagem manda-chuva no pedaço, a doutora Al-Hashimi, que eu amo muito. E claro, 2 pessoas brigando pelo comando nos dá bastante rivalidade. E falando em rivalidades, o Langdon tá de volta e vai causar bastante desconforto. Temos lésbicas não assumindo compromisso, o que é algo impressionantemente novo, e muito mais entre os médicos e residentes do Pitt. Eu separei essa análise aqui entre pontos positivos e negativos, mas já adiantando que tem uma quantidade muito pouca de negativos para os positivos primeiro. O que mais me chamou a atenção nessa primeira temporada é que ela não se repete, ela não tenta fazer da primeira temporada uma fórmula. A gente está acompanhando os mesmos personagens, mas passaram 10 meses, então eles estão diferentes. Cada personagem está passando por novas situações, algumas ainda relacionadas ao que aconteceu na primeira temporada, mas a gente tem evoluções, algumas mais sutis, outras bem diretas, que fazem com que essa nova temporada ela tenha um cheirinho de coisa nova, sabe? O Robin, por exemplo, que a gente tem acompanhado uma pilha de nervos, ele tá um pouquinho mais tranquilo, ele tá bem ansioso para sair nesse sabático, ele não tem muita certeza se ele vai conseguir passar 3 meses longe daquela adrenalina de todos os dias estar atendendo pessoas em estados terminais, etc. Mas ele tá bem contente com o que pode acontecer. A gente tem uma nova dinâmica ali de poder, que é entre o Robin e a Al-Hashimi, que tá chegando ali para assumir o posto dele, e muitas coisas podem acontecer. Eu achava que ia para um lado, foi para o outro, que eu gostei muito mais, sem spoilers, mas eu tô gostando muito dela, já adianto isso daí. Ela é boa. Ela é boa. A Dana continua com um espaço muito grande, ela tá de volta. E aqui um parênteses, eu precisei assistir essa segunda temporada, a maior parte dela, sem legenda, então foi um desafio gigante, porque a personagem, ela tem um jeitinho na fala, que a gente sabe que não é da atriz, é da própria personagem. Ela tem um embolado ali, ela fala extremamente rápido, então eu precisei voltar várias vezes para entender o que ela estava falando, o que ela estava pedindo para as pessoas fazer, porque como ela é a enfermeira-chefe, ela acaba dando ordem para todo mundo, e ela é essencial ali para entender o que está acontecendo com cada personagem que a gente não tá vendo ali em tela. Na narrativa, não é à toa que ela ganhou todo o espaço que ela tem na primeira temporada, expandiu ainda mais agora. Ela tem uma cena sensacional e muito importante ali pro final dessa primeira parte da temporada, que vai dar o que falar. Mas quem mais amadureceu foi o Whittaker. A gente tem aquele personagem que era bem verde, bem medroso, que tava bem sem saber o que fazer ali, mas tinha muita força de vontade. E aqui ele já tá basicamente um médico formado. E esse era um ponto que na primeira temporada tinha ficado muito fluido, muito difícil de entender, e agora eles conseguem separar melhor, que é quem está em que posição na corrida para se tornar um doutor. A gente acompanhava todos os residentes que estavam ali no seu primeiro, no segundo, terceiro ano, não sei se tem terceiro ano. E todo mundo meio que parecia ter o mesmo tipo de senioridade. Todo mundo era muito inteligente, sabia fazer muita coisa, mas eu não sabia quem que estava um pouco mais à frente e quem não estava. E agora quando a gente vê que ele já estava muito próximo de se tornar um doutor, a gente vê que na primeira temporada acho que deixaram ele muito bobinho. E agora ele tá sabendo o que fazer, se passaram 10 meses, ele sofreu pra caramba. É um dos personagens mais legais de acompanhar, ele tem um arco narrativo muito interessante, muito humano, e é importantíssimo ele estar dentro da narrativa. Mas claro, não se engane, as cagadas dos residentes continuam, porque a gente tem 2 novos residentes. Um extremamente inteligente, que tá querendo muito fazer o seu nome ali dentro, e uma segunda que é o completo oposto. Ela é sim extremamente inteligente como todo mundo ali, mas a inteligência dela é utilizada para outras coisas, e é muito legal ver isso acontecendo. Ela não quer estar ali na emergência, ela precisa derrubar essa etapa para se formar como médica. Tem algumas farpas bem interessantes entre esses 2 estagiários, que é um dos pontos legais assim de acompanhar na temporada. Às vezes fica um pouquinho mais chato, não dá para suportar um daqueles personagens ali, mas
faz parte. Um outro ponto bem positivo que tornou essa temporada um pouco mais leve de assistir é que eles alternam os casos de emergência com os casos de triagem. Então a gente vê os dois lados das coisas acontecendo e a gente tem um tempinho a mais de respiro. Isso faz com que a série ela não tenha um momento tão enérgico como tem na primeira temporada, mas eu considero isso como um ponto positivo porque a primeira eu não consegui maratonar de forma tão veloz como essa de agora. Eu viciei, sim, na primeira, mas eu me sentia muito carregado quando eu terminava de assistir a cada episódio, sabe? Era um peso muito grande. E agora esse peso ele sumiu. A gente vê que tem muitos acontecimentos difíceis e ainda muito dolorosos, mas eles são intercalados com coisas um pouquinho mais leves e casos que outros médicos e principalmente os enfermeiros estão lidando. E quando a gente fala de enfermeiros é um ponto essencial que eu sempre quis que a primeira temporada focasse mais e agora eles estão focando, e eu acho que talvez na segunda parte eles vão focar um pouquinho mais, que são os enfermeiros, eles que fazem todo o rolê rodar. Os médicos estão ali para dar o diagnóstico, os enfermeiros continuam com o atendimento, né? Então a gente vê passo a passo o que é que cada enfermeiro consegue, o que é que carrega também. Tá começando a se desenhar, a gente começa pela Dana, mas outros enfermeiros também vão entrando ali e vão ganhando um pouquinho mais de espaço. Eu espero que a gente veja mais. E o último ponto positivo, ele já entra um pouquinho no ponto negativo, porque eu acho que eles pesam a mão demais, que é nas causas de críticas sociais. É muito importante e a primeira temporada ela consegue acertar em cheio muitos temas que são importantes de serem discutidos, mas eu acho que nessa segunda temporada eles pesam um pouco a mão e soam um pouco mais forçado do que deveria. Eu não quero dar spoilers aqui, mas na primeira temporada eles acabaram deixando essa causa social com alguns personagens específicos. Isso fez com que os núcleos eles tivessem uma organização melhor. Nessa segunda temporada, essa causa social ela se espalha um pouco mais para outros residentes, que faz sentido sim, mas não tem a sutileza que na primeira temporada teve. A gente tem um caso muito específico que é muito importante, a gente acompanha todo um procedimento que é essencial que a gente divulgue mais e fale sobre, mas a gente também tem várias outras causas sociais que estão ali dentro, dividindo o espaço com outros atendimentos, que acaba deixando tudo mais superficial do que deveria. Então a gente só está citando que existem muitos problemas e que o sistema de saúde americano é extremamente problemático, que a gente já sabe, a gente já entendeu, e a todo tempo a gente tem acúmulos de questões que não são bem desenvolvidas e elas meio que desaparecem. Dito isso, o único ponto que eu realmente achei negativo é que nessa temporada eles não conseguem balancear também os conflitos pessoais. Aqueles parecem meio jogados e quase que inexistentes. A gente tem pontos que não são tão interessantes de acompanhar quanto na primeira temporada, que a gente estava descobrindo os personagens. Agora é como se eles não tivessem casos tão complexos acontecendo com eles mesmos, sabe? É uma extensão do que aconteceu na primeira temporada, alguns personagens deixaram de ser tão interessantes e a gente meio que tá ali num limbo esperando ver quem que vai se destacar e quem que vai ter uma questão pessoal ali que vai ser trabalhada em conjunto com os outros, que é como acontecia na primeira temporada. Não sei o que vai acontecer, bora ver se nessa segunda etapa, né, nos próximos episódios, a gente consegue ver um pouco mais disso. Aquela cena dela furando a tornozeleira eletrônica foi o ápice do ápice do ápice, sensacional. Até agora a gente não teve uma cena icônica como essa, mas eu espero que a gente tenha. Muito em breve. Eu tô curioso para o que vai sair nessa segunda parte da temporada, porque tem um conflito que não apareceu no trailer e que deve ser ainda mais complicado de lidar do que o Pitch Festival da primeira temporada. Então vai vir coisa pesada por aí, vai ser interessante acompanhar como tudo vai acontecer. A gente chora, a gente ri, a gente fica tenso, a gente fica com raiva, enfim, né? Série completa. Ainda vale a pena assistir e conferir semanalmente, maratonar cada hora daquele plantão desses médicos. Toda semana, toda quinta, na HBO Max. Comenta aí se você gosta de The Pitt, o que é que você espera, qual é o seu personagem favorito. E claro, não esquece de deixar o like e me seguir lá no Instagram, @JoãoSoares. Até mais!